Bom dia, irmãos. Vocês estão bonzinhos aí? Deus abençoe, viu, cada um. Mais um domingo, para a glória de Deus. Né, como foi já falado aqui, os milagres do Senhor, eles foram operados em dias comuns, né? Não sei se já aconteceu com você. Deus gosta de chegar quando a gente menos espera, quando a expectativa está baixa, né? Quando a gente pensa que não tem jeito, tá sem esperança, aí é quando o Senhor gosta de se aproximar. Então que Ele se aproxime mais uma vez nesse dia comum. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que Deus já tem tratado aqui nesse lugar. Ô Andrezão, se puder abaixar o instrumento, deixar fundinho mesmo. Que é sobre responsabilidade, né? É algo que a gente não gosta muito de ouvir, mas que é necessário tanto para a vida como para o reino de Deus. Responsabilidade com tudo aquilo que somos, temos e recebemos. Como o Vini bem leu aqui e falou, tudo aquilo que a gente dá ou tem para oferecer, primeiro foi dado para nós. Então, se nós recebemos aquilo que não é nosso, já a responsabilidade que a gente tem que ter é em relação àquele que é o dono disso tudo. A sua vida não é sua mesma. Você foi, está escrito, comprado com alto preço. Preço de sangue, preço de cruz e preço do sangue precioso de Jesus. Então, se Deus viu o valor em você a ponto de entregar o único filho dele, quer dizer que agora a vida que você tem, você já não tem como antes. Não é a sua maneira, não é mais do seu jeito, é do jeito de Deus. E aí, não é novidade para ninguém, a gente se volta para a palavra de Deus. Como a gente cantou, para quem iremos, se só o Senhor é a palavra de Deus, ou se só o Senhor é a palavra da vida eterna. Então, quando a gente passa a não ser mais de nós mesmos, mais do Senhor Jesus, o modo agora, modus operandi é dele, não mais o nosso, amém? Tá saindo aí para vocês? Primeira passagem que a gente vai ver está lá em Números, livro de Números, capítulo 20, a partir do verso 2. Livro de Números 20, verso 2, a gente vai ler até o 13. Aqui é uma ilustração do irmão Moisés, quando ele vacilou na responsabilidade. Moisés foi um grande homem de Deus, tá, irmãos? Foi um dos top. Mas aqui é onde ele vacilou, na responsabilidade que ele tinha, e que aliás é minha e sua. Quando é dito que nós somos novas criaturas, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, isso quer dizer que a gente carrega um nome, a gente carrega uma pessoa, e a gente carrega a responsabilidade de representar esse nome que a gente carrega. Se não vive mais eu, e Cristo vive em mim. Porque se ainda vive só eu, é do seu jeito. Mas, se não é mais eu, mas Cristo em mim, tem responsabilidade. Além da coisa gostosa, tá, irmãos?
A gente normalmente gosta muito de pensar. Isso é do ser humano, né? No direito que a gente tem. Né? O direito que eu tenho lá no meu condomínio, o direito que eu tenho, né, no meu trabalho, o direito que eu tenho com o contrato. Então a gente pensa muito nos direitos, mas nos deveres é pouco. No reino de Deus é a mesma coisa. A gente tem muitos direitos. A gente entra, como a gente cantou no Santo dos Santos. A gente tem o direito, pelo sangue de Jesus, de se aproximar do trono de Deus com confiança, com coração sincero, corpo lavado com água, como está escrito, mãos limpas. Então a gente tem o direito de ter o Espírito morando dentro de nós. A gente tem o direito de caminhar com Deus, de ouvir Deus, de ter a palavra. A gente tem o direito. Mas junto com tudo isso, tem os deveres também. Com Moisés não foi diferente. Ele viveu muitos direitos, porque era o profeta de Deus. Então falava com Deus face a face, via a glória de Deus, estava em contato com a glória de Deus diariamente, tinha confiança, a ponto de Deus se revelar numa montanha com horror. Deus se revelou de forma horrível para o povo. Estava chovendo, era trovão, era relâmpago, era fogo, era barulho estrondante, o povo com medo. E Moisés lá no meio daquele horror. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava no meio do horror, enquanto o povo não tinha intimidade, não conhecia o Deus do horror. E ficava de longe falando, não, sobe lá Moisés, vai lá falar com Deus e vem. Então Moisés viveu os direitos, mas também os deveres. Vamos ler? Aqui é o povo no deserto, tá, irmãos? Então esse é o contexto, o povo está no deserto, mais uma vez, não tem água para eles beberem. E vamos ler até o versículo 13. Não tinha água para o povo. Então eles se ajuntaram contra Moisés, fizeram um motim e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés falando, antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor para esse deserto? Para a gente morrer aqui? Nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram lá de onde a gente estava, no Egito, para nos trazer para esse lugar horrível, onde não tem comida, não tem cereal, não tem figo, não tem vinho, não tem romã, não tem nem água para a gente beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor apareceu para eles. O Senhor falou para Moisés, Moisés, pega o seu bordão e reúna o povo, você e Arão, o seu irmão, e na frente do povo, diante do povo, falem para a rocha, e ela vai dar a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber para esse povo e para os animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo na frente da rocha. Então Moisés falou para eles, agora escuta aqui, seus rebeldes, será que a gente vai ter que fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor falou para Moisés e para Arão, porque vocês não creram em mim, não confiaram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que eu lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Ei, irmão, que beleza, né? Deixa eu só dar um spoiler aqui para você. Números 12:3, não precisa pôr não, fala que Moisés era a pessoa mais mansa daquele tempo. Ele era a pessoa mais mansa do mundo daquela época. E ele deu dessa, hein? Imagina eu e você. Enquanto o Senhor tinha falado, vocês vão lá e... acredito que todos já sabem dessa história aqui. Foi a segunda vez que rolou a água da rocha. A primeira vez, Deus realmente falou para bater com o bordão, né? E Moisés fez certinho, bateu
com o cajado na rocha e saiu água. Na segunda vez, como a gente leu, Deus falou para falar com a rocha. E Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele bate 2 vezes ainda. Mas por que as 2 vezes? Porque ele estava irritado. Porque ele se irou. E o bater 2 vezes foi só a resposta do que ele estava sentindo por dentro. Tanto é que a gente leu: escuta aqui, seus rebeldes. Será que a gente vai ter que fazer de novo sair água dessa rocha para vocês? E está escrito que ele era o homem mais manso daquela época. Se aconteceu com Moisés, irmãos, comigo e com você, não é diferente. Cuidado com a ira, cuidado com a raiva, cuidado com o que você faz no momento de raiva, porque como está escrito, vocês podem se irritar, se irar, o que vocês não podem é pecar. Então no momento de raiva e de ira, controle-se, principalmente aquilo que você fala. Como diz em Provérbio, a gente se alimenta das nossas palavras. Então o que sair da nossa boca é aquilo mesmo que vai entrar para a nossa alma e alimentar. Eu sempre falo aqui, você pode ver. Você entra na rodinha que está falando mal de alguém. Você entra na rodinha que está irritado com alguém. Você começa a falar junto. Sua alma estava de boa. Daqui a pouco começa a se agitar em relação àquele assunto. Então tudo que sai da nossa boca acaba voltando para a nossa alma e a gente sente. Se Moisés tivesse segurado lá a raiva, a ira, esperar 10 minutos pelo menos, e depois feito a vontade de Deus, seria outra coisa, mas não. Decidiu falar. E quando a gente fala, irmão, Deus já falou em Tiago que a língua ela é como um fogo, ela é como uma labaredinha, ela é pequena, mas ela relou em qualquer coisa, pum, começa o incêndio. Então, Moisés externou a raiva, era o mais manso do mundo. Está escrito que a ira humana não produz a justiça de Deus. O que isso quer dizer? Você pode se indignar, mas quando você resolve agir com raiva, nunca Deus vai estar naquele meio. Nunca Deus vai estar operando alguma coisa no meio da sua raiva. Então, vamos prestar atenção. Moisés usou o que ele tinha de contexto, que era a primeira vez, né, que Deus falou para bater. Moisés, ao invés de falar, ele bate com raiva, só que a água sai do mesmo jeito. Eu fico imaginando ele, né? Bateu na rocha, e é assim, toda vez que eu e você a gente vacila, a gente sabe que vacilou, né? Principalmente quando a gente age com raiva e com ira, a gente sabe que a gente vacilou. E aí eu fico imaginando ele, bateu na rocha, aí a água saiu, aí, opa, a água saiu. Então quer dizer que está de boa, não fiz nada de errado. Aí Deus só chama, né? Ele e Arão. Porque vocês não confiaram em mim para me santificarem para o povo. Vocês não vão fazer esse povo entrar na terra. E aí é onde vem a consequência. Mas o que eu quero dizer, irmãos, com isso é o seguinte. Presta atenção. Enquanto a gente só está vendo, Moisés não falou com a rocha, Moisés bateu na rocha, Deus está vendo o além disso. O que foi que Deus falou para o Moisés e para o Arão? Porque vocês não me obedeceram, porque vocês não falaram com a rocha ao invés de bater. Não, presta atenção no que Deus falou, vamos ver. Verso 12. Aliás. 12, é isso, 12. O Senhor falou: porque vocês não creram em mim, ou seja, não confiaram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel. A preocupação de Deus aqui era de Moisés e de Arão, como representantes que eram de Deus, santificarem o nome de Deus para o povo. Olha a responsa. O que Deus estava esperando deles é: Moisés e Arão, vocês são os líderes. O que eu quero é que vocês santifiquem o meu nome para esse povo que é rebelde.
E aí a gente abre um parênteses aqui, irmãos, e reflete. As pessoas que tiram mais a nossa paz, você pensa aí, sempre tem aquelas que tiram mais a nossa paz. A esperança de Deus, o que Deus está esperando é que diante dessas, a gente seja representante. Que diante das pessoas que mais nos irritam, o povo ali irritava, não foi uma coisa isolada que aconteceu. O povo vivia fazendo aquilo com Moisés, por isso que se irritou. Toda vez era a mesma coisa, não tem comida, não tem água, vai beber. Chega uma hora que Moisés estoura. E por ele estourar, ele viveu uma consequência. Você imagina, você foi chamado para levar o povo para uma terra. Sua vida toda, basicamente, foi dedicada àquilo. E aí você está pensando, mano, quando a gente chegar lá vai ser top. Aí Deus, no meio da história, fala assim: você não vai entrar não, tá? Você só vai levar o povo, mas você não vai entrar lá na terra não. Você vai ver até a terra, mas você não vai entrar nela. Irmãos, Moisés tocou nesse assunto com Deus algumas vezes, a ponto de Deus se irritar. Moisés, já falei, está decidido, não vou mudar de ideia. Por quê? Era a vida de Moisés conduzir aquele povo. E ao mesmo tempo que ele conduzia e lidava com aquilo que aparecia no meio do caminho, ele também tinha a esperança de entrar lá. É a terra que Deus prometeu, a gente está vivendo tudo isso aqui para entrar, chegar lá. E ele não chegou, só viu. Ele e o irmão dele, o Arão, morreram antes. Então, irmãos, como consequência de uma falta de responsabilidade, Moisés era top? Era top, irmãos. Mas como eu e você, ele era humano e era falho. Tanto é que a gente aprende com os acertos dos homens de Deus e a gente aprende com os erros também dos homens de Deus. E aí eu lembro você que tem gente que está precisando não só aprender com seus acertos, mas com seus erros também, tá? Então não se orgulhe tanto a ponto de não conseguir colocar na mesa o que você errou. Não esteja tão tomado com a vaidade assim, a ponto de você não ser capaz de dizer a bola fora que você deu. Às vezes a gente, principalmente quando está no meio de crente, a gente gosta de contar os testemunhos fortes, os acertos, aquilo que deu certo. Mas muitas vezes a pessoa que está na mesa, ela está precisando ouvir aquilo que deu errado na sua vida. Aquela vez que você vacilou e que você viveu uma consequência muito ruim daquilo. Da mesma forma a gente olha para a Bíblia e aprende com os testemunhos top, mas também com os testemunhos, irmão, de desgraça. Moisés foi um desses que nos ensina hoje, 2026, sobre quando a gente se deixa levar por aquilo que a gente está sentindo e não pela responsabilidade que nós temos, ou deveríamos ter, do que? Carregamos o nome de Deus, tá? Irmãos, aprendi recente, hein? Não sei se vocês pensavam como eu. Um dos 10 mandamentos, vamos ver lá, livro de Êxodo, capítulo 20, verso 7. Êxodo 27, Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que eu pensava quando eu li isso aqui? Não, Deus me livre. Não, só Deus na causa. É quando a gente coloca o nome do Senhor num diálogo qualquer, de forma vã. Não é isso, irmão, que o original fala. O tomar é realmente, é que às vezes a gente está tão já condicionado, mas o tomar o nome é carregar o nome, não dizer o nome. Não carreguem o nome do Senhor, o Deus de vocês, em vão. O que é isso? O povo, eles eram o povo de Israel, o povo de Deus. A identidade do povo era que eles eram o povo de Deus. Então eles
não só viviam a coisa bonita de dizer, somos de Deus, ou como nós temos, eu sou de Cristo, mas eles tinham a responsabilidade de carregar o nome, que é onde muitas vezes a gente está errando. A gente diz muito abertamente que somos, pertencemos, mas na hora de carregar a responsabilidade desse nome, a gente acaba errando. A repreensão de Deus para eles foi: vocês não me santificaram para o povo, vocês não santificaram o meu nome diante do povo, e por isso consequência. Como a gente leu, um dos 10 mandamentos, Deus não vai ter por inocente aquele que carregar o seu nome em vão. Em outra parte da Bíblia fala que, o apóstolo Paulo escrevendo, ele fala: não recebam a graça de Deus em vão. O que Deus fez por mim e por você, irmãos, não foi qualquer coisa, né? Ele entregou o seu único filho. E esse único filho dele se submeteu, se sujeitou à humanidade e viveu o que viveu, né? E morreu como morreu, para nos reconciliar com Deus e nos dar a graça de Deus, para abafar a ira de Deus contra o pecado, para a gente poder ter acesso, relacionamento hoje. Graça nos foi dada. Então, se uma graça foi dada, não receba essa graça de qualquer jeito. Receba com responsabilidade. Viva os direitos da graça, mas viva também a responsabilidade que ela traz. Representamos, irmão, ou nas palavras do apóstolo Paulo, somos embaixadores de Cristo. Um embaixador, eu e você a gente sabe, ele representa um país em outro país. E lá, ele não está falando o que ele pensa. Ele não está falando o que ele acha. O embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, ele não está falando o que ele aprendeu, o que ele está... Ele está falando o que o país dele está falando. Se ele não estiver alinhado com o líder do país nativo dele... Aliás, já até guerra começou, irmão, porque um embaixador falou asneira em outro país. Olha a responsa, irmão. Olha a responsabilidade que nós temos quando Deus fala: vocês são embaixadores do meu filho. Não vivemos da forma que a gente quer. Responsabilidade, irmãos, no dicionário mesmo, basicão, é dever, obrigação. E na maioria das vezes, qualquer dever ou obrigação, a gente não faz porque a gente gosta. A gente não faz porque a gente quer. A gente faz porque nós temos que fazer. Devemos fazer. O apóstolo Paulo recebeu a missão de Deus e ele falou: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Dever, obrigação, não é porque é agradável, não é porque eu gosto, não é porque é legal fazer. Eu tenho que, para construir qualquer coisa, para haver edificação, para haver avivamento. Irmãos, a gente não faz o que a gente gosta e que é gostoso. A gente faz o que deve ser feito para edificar algo, para melhorar algo. O curso, deixa eu te explicar, o curso normal da sua vida é o seguinte: se você não fizer nada, você vai para o buraco. Se você não empregar dever, força nenhuma na sua vida, não pense que as coisas vão se arrumar sozinha. Você vai para o buraco. Domingo passado a gente ouviu sobre a responsabilidade que a gente tem com várias coisas da nossa vida. E foi gostoso que o último louvor que cantou foi: não deixar a chama apagar, né? Nos tornamos responsáveis, a chama não vai se apagar. E a figura, irmãos, é do fogo mesmo, tá? Você olha para dentro da sua vida, você olha para a sua vida e vê o que é que já se apagou, o que é que está se apagando,
o que é que não tem mais uma chama forte? É onde você precisa empregar força. Se tornar responsável da chama não se apagar, é onde ela está minguando. É onde não está legal. E aí a gente precisa daquilo que muitas vezes a gente não gosta, dever, responsabilidade, fazer o que não é bom para os sentimentos, mas vai ser bom para a vida. Para a vida. Os dons que Deus te deu, o chamado de Deus para a sua vida, a família, os recursos, o trabalho, tudo aquilo que te foi dado, como a gente começou falando, requer responsabilidade nossa. O Senhor ilustrou isso muito bem, falando de um patrão que deu uma quantidade de dinheiro para cada funcionário, umas moedinhas para cada um, e ele saiu. E a responsabilidade que os funcionários tinham era de multiplicar aquilo, trabalhar com aquilo e devolver algo que agradasse o patrão, ou seja, mais daquilo que ele deu. E a pergunta que fica é: o Senhor te deu uma família, o que você está fazendo com ela? O Senhor te deu recurso, o que você está fazendo com o seu dinheiro? O Senhor te deu dons, o que você está fazendo com ele? Tudo aquilo que não exercita, e o dom é uma delas, irmãos, morre, apaga. E aí a gente vê o apóstolo Paulo falando para o Timóteo: Timóteo, reaviva o dom que há em você, exercita de novo, para ele voltar. Tudo aquilo que está minguando, irmão, que está fraco, que perdeu a graça da nossa vida, é onde a gente precisa direcionar energia, responsabilidade, para aquilo voltar a florescer. Amém? Então, responsabilidade. Quero mostrar para vocês, olha a diferença. Aliás, Moisés, ele foi uma figura de Jesus Cristo, né? Moisés, quando era criança, ele foi salvo da matança que teve na época dele lá. Jesus, do mesmo jeito. Na época lá, ele criança, o governador mandou matar os meninos, ele foi salvo daquilo. Moisés, ele foi o libertador do povo. Jesus é o libertador da igreja. Moisés foi a testemunha de dar os 10 mandamentos, foi o meio que Deus escolheu para dar os 10 mandamentos. Jesus, ele veio para ressignificar, para completar a lei de Deus. Então, se na lei estava escrito, olho por olho, dente por dente, Jesus veio e completa. Se o seu inimigo tiver fome, dá algo para ele comer. Se ele ficar com sede, dá algo para ele beber. Ore por aqueles que estão perseguindo vocês. Então, Jesus veio completar. Ele é a melhor versão de Moisés, né? Em outras palavras. Aliás, o Antigo Testamento, tudo está apontando para Jesus. E ele sempre é a melhor versão. Ele é o supra-sumo, é a cereja do bolo. Tudo profetizando sobre ele, chega a ele em perfeito estado. Então, esse era Jesus. Moisés vacilou em carregar o nome de Deus nesse ponto específico. E a gente vai ver Jesus carregando esse nome. Evangelho de João, capítulo 11. A gente vai ler do verso 1 até o 44. Vamos ler, hein? Famoso episódio de Lázaro. Fala assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, ele falou:
essa doença não é para a morte. Essa doença é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava a Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois falou para os discípulos: a gente vai de novo lá para a Judéia, tá? Os discípulos: mestre, ainda há pouco os judeus queriam te apedrejar lá, o Senhor quer voltar para lá? Jesus: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não tem luz. Tendo falado isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para acordar ele. Os discípulos: Senhor, se ele está dormindo, então ele está de boa, está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que ele estivesse falando do repouso do sono. Então ele falou claramente: Lázaro morreu, gente. Por causa de vocês, grava isso, por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Presta atenção, Jesus está falando, o que vai acontecer lá é para que vocês, meus discípulos, possam crer, possam acreditar mais. Então quer dizer que eles não estavam no nível adequado de confiança e de crença em Jesus, ok? Então continuando, vamos também, então Tomé, Dídimo, falou para os outros: então vamos, já que Jesus corre o risco lá de ser apedrejado, vamos junto para morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. E por isso, muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria para consolar elas por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi se encontrar com ele. Maria ficou lá sentada em casa. Então Marta falou: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu também sei que agora, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir para Deus, Ele vai dar. Jesus falou: seu irmão vai ressurgir, Marta. Marta: eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e falou em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando ela ouviu isso, se levantou depressa e foi até ele. Porque Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta tinha encontrado ele. Os judeus que estavam com a Maria em casa e a consolavam, vendo ela se levantar depressa aí, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, quando o viu, se lançou aos seus pés dizendo: se o Senhor estivesse aqui. Irmão, entende o ambiente, tá? Jesus começou falando para os discípulos: eu vou fazer para que vocês possam crer em mim. Aqui, o ambiente, se o Senhor tivesse chegado antes. Então o ambiente é esse aqui, falando em outras palavras, tá, irmãos? É isso aqui. O Senhor vacilou, hein? Se o Senhor tivesse chegado antes, a coisa estaria resolvida. É isso, tá, irmão? Só não tinham coragem, né? Óbvio. Eu e você também, não fala de qualquer jeito, mas era isso. Estava querendo dizer: se lançou aos pés, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Vamos parar um pouco aqui. Volta, 33. Agitou-se no espírito e se comoveu. Quando a gente lê normal, a gente pensa o quê? Que Jesus entrou na onda do choro lá, né? Jesus também ficou triste, irmão. No original é: Jesus se indignou. Ok? Jesus se indignou. No original, o tom da palavra que foi usada aqui é como se Jesus bufasse no espírito. Eles já conheciam Jesus há um bom tempo, os discípulos também. E mesmo assim não acreditavam, tá? Duvidavam dele. Então, quando Jesus se depara com esse ambiente todo, se agitou no espírito, se comoveu, se indignou internamente.
Não sei se para você é normal ver Jesus desse jeito, mas Jesus foi 100% Deus, 100% homem. Daqui a pouco a gente vai ver o que acontece. Aliás, vamos ver agora. Jesus perguntou: onde que vocês colocaram ele? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Entenda o contexto, irmãos. Pode deixar lá no Jesus chorou. Quem já assistiu a série The Chosen e já viu essa cena, eles expressam muito bem. Quando Jesus começa a se deparar com esse ambiente de dúvida, de descrença, de incredulidade, ele olha para os discípulos, está todo mundo. Porque está todo mundo chorando lá. Se o Senhor tivesse chegado aqui, aí os discípulos sem entender também, olhando para ele, tipo assim: Senhor, o Senhor quando recebeu a notícia ficou ainda 2 dias lá, demorou no lugar, não veio. O que está acontecendo? Jesus chorou. E aí é quando Jesus chora. Jesus não chora, irmãos. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele ia chorar por causa de Lázaro? Se ele já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro? Jesus se indigna no interior. Se ele fosse Moisés aqui: pô, já estou andando com vocês há quanto tempo? Vocês estão duvidando ainda, meu? Jesus decide expressar aquela indignação misturada com tristeza, chorando. Ok? Jesus chorou. Aí continua. Ó só. Então os judeus disseram: olha, ó por que a gente associa o choro? Porque os judeus falaram, tá? Mas a palavra de Deus não está dizendo que ele que é a razão. Mas os judeus falaram: olha como que ele amava o Lázaro. Mas ó o ambiente. Mas alguns ainda estavam falando: será que ele que abriu os olhos do cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Então tipo assim, por que ele não fez nada? Morreu e ele não fez nada? Jesus de novo, agitando-se novamente em si mesmo. Ó, depois da palavra que eles falaram, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus: eu não disse que a você que se cresce veria a glória de Deus, Marta? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, falou: Pai, graças te dou porque o Senhor me ouviu. Eu sei que sempre o Senhor me ouve, mas eu falo isso por causa da multidão que está aqui presente, para que eles acreditem, para que eles creiam que o Senhor me enviou. E depois de dizer isso, gritou: Lázaro, vem para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com as ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus falou: desamarrem ele, deixem que ele vá. Aqui é o Moisés 2.0, irmão. Lidando com a indignação, ou lidando com a rebeldia, ou lidando com a descrença, lidando com a incredulidade e dureza de coração. Esse é o Deus 2.0 lidando com o momento de pressão. A diferença, um carregando o nome de Deus e o outro. Enquanto um decidiu se colocar na frente, o outro decidiu carregar muito bem o nome de Deus. Essa é a diferença, irmão, de responsabilidade. Jesus não é só o nosso Salvador, Ele é o nosso modelo de vida, para a gente olhar e copiar. Sabe quando a gente quer intervir, colocar a mão, fazer do nosso jeito? Deus está esperando que a gente o represente muito bem, carregue muito bem o nome de Jesus, como bons embaixadores de Cristo. E Jesus mostra até uma certa beleza, né, irmão? Ao invés de se irritar e falar um monte de bobagem, ele decide chorar, mostrando que, ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era homem também, irmãos. E ali ele derrama em choro diante de todo mundo ali, não teve nem vergonha, hein? O peso da missão, tá?
o peso da missão. Sabe aquele encargo que Deus te deu? O chamado e a missão de Deus? Quando pesa, é quando a gente peca. E Deus está ensinando que quando pesar, a gente tem meios melhores do que pecar. Depois acontece, né, irmãos? Aliás, tudo aquilo que Deus ordena, depois a gente vê a maravilha, mas depois? E depois que viram o cara lá, saindo, ressuscitando? Aí, opa, o buraco é mais embaixo. O cara manda na vida, o cara tira alguém da morte. Os judeus que estavam ali já foram espalhar a notícia. Então a galera espantada ali, os discípulos, né? Para que crescem. Caminhada com Cristo, irmãos. O Senhor não só nos perdoou, Ele continua tendo paciência de lidar com a nossa incredulidade. E pode ser que você já tenha visto muita coisa com Deus. E mesmo assim, quando bate a desordem da vida, você continua duvidando. Quando vem o inesperado, a primeira coisa que você faz é se desesperar, ao invés de buscar a Deus. Quando as coisas saem, irmãos, do controle, ou quando a coisa atrasa, ainda Deus pode mostrar que Ele é soberano. Estava um tempo sem grana, aí as coisas acabando em casa. Aí estava com trabalho na gaveta e tal. Aí eu falei assim, não vou lá no mercado. Quem nunca ouviu esses testemunhos, né? Vou lá no mercado, vou fazer a compra. Já vou chegar no caixa lá sem dinheiro mesmo. Aí cheguei e fui no mercado, irmão. Comecei a botar as coisas no carrinho sem dinheiro. E aí estava esperando o dinheiro entrar do trabalho. Eu falei, mano, esse dinheiro vai entrar, cara. Comendo ovo lá em casa. Ok, amo ovo, irmão. Mas já estava comendo demais. Por isso o desespero. Aí vou lá. Aí coloquei as coisas dentro do carrinho. Já tinha colocado tudo. Fiquei esperando. Nada. Falei, meu Deus do céu. Nem pro caixa eu fui. Não tive essa ousadia, não. Fiquei lá, não. Pô, é coisa justa, né? É o trabalho e o dinheiro. Deus está aqui. Deus está vendo a ousadia. Nada, irmão. Já peguei o celular e comecei a forçar a barra. Falar com a pessoa. Ô fulano, aquele dinheiro lá, sei das quantas. Ah, já mando e tal. Aí demorava, forçava mais a barra. Irmão, enfim. Mandou o dinheiro, passei as coisas, cheguei em casa. Feliz, de boa. Crente de que eu tinha feito algo bom, tá? Por isso os momentos, irmãos, que a gente passa com Deus, não é aquele momentinho de 5 minutos. O momento que você para orar e para ouvir. Deus me pegou nesse momento, no outro dia. Aí estou eu lendo de boa lá, a tentação de Jesus. Aí o diabo leva Jesus para um alto monte e fala assim, ó, pula daqui, não está escrito que Deus vai te salvar? Aí Jesus vira para ele e fala, mas também está escrito, não tente o Senhor seu Deus. Irmão, eu nunca tinha lido daquele jeito. Quando eu li isso, o contexto mudou, para mim. Aí eu falei, meu Deus do céu. O que eu fiz ontem foi a mesma coisa aqui que Satanás ofertou. Ó, vou te explicar. Uma coisa é, tô aqui vivendo a vida, eu caio daqui. A gente está falando de um monte, né? Jesus está lá no monte e tal, acontece alguma coisa, eu deslize lá, ele cai. Deus salvar. Outra coisa é quando a gente se coloca no risco, contando
com a salvação de Deus. Isso é tentar Deus, experimentar Deus. Eu me lanço no perigo, porque Deus, eu me lanço. Ele nem falou nada, eu me lanço, contando que Deus vai me ajudar. Na hora Deus já me constrangeu ali, e aí eu vi que eu tinha feito tudo errado. E muitas vezes, irmãos, Lázaro morreu, e Deus vai querer esperar mesmo. Vai ter que comer ovo por mais alguns dias, para Deus fazer algo grande. Mas não, o desespero, a falta de confiança, nos leva muitas vezes a agir de forma equivocada em nome de Deus. Por isso a palavra de Deus, para nos instruir. Por isso as mancadas, para a gente ser capaz de dizer as obras de Deus no meio da assembleia. O que Ele faz no nosso acerto e o que Ele faz nos nossos erros. Muitas vezes, irmãos, o que Deus quer, espera mais um pouco, que o que vai acontecer vai te impressionar. Mas não, já está no fim da picada, já está nas últimas. Não, pô, espera aí que vai dar jeito. Esperança, irmãos, não naquilo que você possa fazer. Esperança, como o Vini falou, em Deus, que é a nossa provisão em todas as áreas, tá bom? Às vezes a gente está querendo forçar a barra, irmãos, em algumas áreas, né? Não, estou precisando de alguém, estou tão carente, aí vai atrás. Irmão, do jeito próprio. Aí bagunça tudo a vida. Irmãos, em Deus, esperança em Deus. Ele sabe o que Ele faz e Ele sabe a hora que Ele tem que chegar. Enquanto isso, se preocupa, como é que eu tenho carregado o nome dEle? Como é que eu tenho representado Ele para as pessoas? Principalmente diante daqueles que não acreditam. Ó. Romanos capítulo 2, verso 21. Você que está ensinando os outros, não está ensinando a você mesmo, não? Você que está pregando que não se deve roubar, você está roubando? Você que fala que não se deve cometer adultério, você está traindo seu marido, sua mulher? Você que detesta ídolos, você está indo aí nas igrejas roubar os templos? Você que se gloria na palavra de Deus, você tem desonrado a Deus quando você transgride a palavra dEle? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre aqueles que não creem por causa desse tipo de gente. Que está falando, ensinando, mas fazendo outra coisa completamente diferente do que está ensinando e pregando. Irmãos, que não sejamos esse tipo de gente. Meios do nome de Deus está sendo blasfemado, e não o meio do nome de Deus está sendo glorificado. Entenda a responsabilidade que você tem de estar carregando o nome de Jesus. Não é só eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou crente. Não, eu sou de Cristo e eu carrego esse nome aonde quer que eu esteja. Ou como a gente cantou, não importa o lugar, essa pessoa está sempre clamando pela glória de Deus, independentemente do lugar. Agora deixa eu falar. Ó que delícia, irmãos. Eu gosto de degustar a palavra de Deus. Não é à toa que ela é comparada a um pão. Não é à toa que um profeta ele engoliu o rolo e ele falou que, nossa, era como doce na boca, mas depois que caiu ficou amargo. Beleza, tá? Chega na responsabilidade, mas tem a parte docinha também, irmão. Ela é gostosa. Olha isso aqui. Lá no primeiro texto que a gente leu, livro de Números, capítulo 20, a gente vai ver o último verso, verso 13.
Vem comigo, Rodrigão, que aqui é para ficar bonito, hein, Rodrigão? Aqui é gostoso demais. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor. E o Senhor se santificou neles. Vamos traduzir aqui. Se o Moisés e o Arão vacilaram, não santificando o nome de Deus diante do povo, Deus se santificou no povo. Por que vocês acham que funcionou, irmãos? Mesmo batendo na rocha, fazendo tudo errado, a água saiu. Quando eu e você, a gente vacila em santificar o nome de Deus, Deus não vacila em santificar o próprio nome dele. Ou como está escrito, quando eu e você permanecermos infiéis, Ele continua fiel, porque Ele não pode negar a Ele mesmo. Tanto é que muitas vezes Deus poupou o povo falando, eu estou fazendo isso por amor do meu nome, não porque vocês acertaram não, por amor do meu nome, eu zelo pelo meu próprio nome. Irmãos, e aqui a gente pensa o seguinte: se independentemente se eu responder ao chamado, se eu fizer o que Deus está falando, o curso da história, ele vai chegar ao fim, e o nome de Cristo vai ser glorificado? Por que eu preciso fazer? Aí que tá. Você não precisa para a coisa funcionar. A coisa vai funcionar sem ou com você. Você precisa, se você quer viver, como já foi falado hoje, o privilégio de andar com Deus, o privilégio de ser o meio que Deus vai passar para fazer alguma coisa. Aí sim. Se você quer ver o privilégio, então, irmão, é só obedecendo mesmo. Se você quer ser o meio, é só obedecendo. Jesus entrando em Jerusalém, irmãos, em cima do jumentinho. Lembra? Ele está entrando no jumentinho. O povo foi tomado ali com uma vontade de exaltar a Deus por causa de Jesus. Começaram a colocar as capas na frente do burrinho para Jesus passar por elas. Pegaram as plantas lá, colocaram no caminho para Jesus passar. Enquanto ele ia entrando e passando por isso, o grito de louvor: bendito o Rei, Hosana, bendito aquele que vem em nome de Deus. Aí, quando os religiosos começaram a ouvir isso, falaram para Jesus: ô Jesus, o senhor não vai repreender seus discípulos não por estarem falando isso? Jesus vira para eles e fala: se eles não fizerem, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Ô irmão, vai deixar a pedra, pô? Ou vai ser você o meio pelo qual o nome de Jesus vai ser glorificado? Vai deixar o outro? Vai deixar aquele que já tem as 10 moedas e multiplicou? Ou vai ser você com a única que Deus te deu para ser fiel e louvar o nome de Cristo? Não precisa ser outros, não precisa ser coisas que não têm vida, irmão. Viva o privilégio de se andar com Deus na responsabilidade, mas também no prazer de louvar o nome do Senhor. Viva, irmãos, a responsabilidade, mas pelo privilégio. Presta atenção nessa música que a gente vai cantar, a galera pode subir já. Hosana. Hosana, irmãos, muita gente não sabe o que significa. Na época, o que eles estavam querendo dizer quando Jesus estava entrando? Hosana. Hosana significa nos salve, nos ajude. Então o grito de lá era: Hosana nos salva, Hosana o Salvador, aquele que vem, o Rei. Irmãos, saiba do seguinte: não é sobre nós, é sobre Ele. Nós representamos o nome, mas nós vivemos o grito de louvor, de prazer ao nome de Jesus, dizendo: Hosana ao Rei. Graças a Deus por isso.